Então, muito bem. Como sempre, breves comentários e, quem sabe, úteis. Então, aqui gostaria apenas de recomendar este pequeno opúsculo, né? Um livro que, na verdade, é o resultado final de conferências que ficaram durante um bom tempo inéditas, conferências de Ludwig von Mises na Argentina, póstumamente editados por, vamos dizer, por iniciativa da viúva, e que me parece, vamos dizer assim, é como se fosse um livro de iniciação na economia, pelo menos na economia do século XX. Então, a gente percebe assim que é um livro que você lê e relê, e assim, é um livro tão pedagógico, a linguagem tá tão bem clara, né, tão instrutiva, que assim, ele, no meu entender, ele é um manual universal para compreender todos os tópicos que o Ludwig von Mises abordou, que começa com o capitalismo, daí socialismo, intervencionismo, inflação, investimento estrangeiro, política de ideias, né? Então a gente pega assim da obra massiva do Karl Marx, né? E aquela coisa quase, né? Quase não, né? Aquela coisa demoníaca, né? Em que ele vai tentando, né? Vamos dizer assim, desestruturar todos, vamos dizer assim, derrubar todos os fundamentos, exatamente como Nietzsche tenta fazer, né? Então ele vai tentando assim inverter toda a ordem, né, dos fundamentos, né? Vamos dizer assim, os princípios, vamos dizer assim, os princípios mais fundamentais que estruturam o mundo. Nós estamos falando só do mundo cultural, o mundo espiritual, né? Todos aqueles princípios que são uma expressão daquilo que sempre existiu, né? Na estrutura humana, na estrutura espiritual humana, e que, por conseguinte, ao longo de lentos e dolorosos processos, né, de crescimento e amadurecimento da humanidade, e principalmente encabeçados por grandes homens na história, né, toda essa a tradição universal que está presente principalmente nas religiões e na história das nações, tudo isso que fundamenta, vamos dizer assim, o amadurecimento da inteligência humana, ou seja, primeiro a inteligência humana se torna, né, inteligente, se torna capaz, e depois ela vai fazer prosperar a sua vida material, né? Isso é um processo doloroso. Muitas pessoas, muitos grandes estudiosos explicaram isso. Você tem Le Conde de Noir, né? Você tem o Mário Ferreira dos Santos, Olavo de Carvalho, Ludwig von Mises, enfim, Viktor Frankl, né? Eugene Rosenstock, Eric Voegelin, os metafísicos, né? Todos os grandes gênios da humanidade, né? Na medida em que eles vão estudando, né, eles vão entendendo. E o Karl Marx, né, de certa forma, compreendendo como é que as coisas funcionavam, tentou subvertê-las, né, ou seja, tentou trocar uma ordem por outra, né, no sentido de se fazer uma revolução. E a revolução, como já disse e repito, o grande historiador brasileiro Oliveira Lima já, né, descreveu muito bem. O caráter das revoluções é muito mais destrutivo do que construtivo. É muito mais movido pela capacidade de violência humana do que pela inteligência. Portanto, a obra de Karl Marx, embora toda estruturada e escrita com rigor, a intenção é, né, vamos dizer assim, de destruir toda a ordem, não a ordem existente tal como ele analisa, aquele falseamento histórico que ele faz da vida econômica, dos burgueses, né, dos capitalistas, né, dos grandes, vamos dizer, dos feudos, enfim, na medida em que ele tenta fazer aquela, vamos dizer assim, aquela hierarquia de infraestrutura e superestrutura, né, depois vem por cima disso jogando frases como a religião é o ópio do povo, ou seja, é um processo totalmente satânico de inversão da realidade, e ainda, né, depois o processo de vender isso, ou seja, de projetar isso para o mundo todo como algo verdadeiro, como algo que vai salvar a humanidade, como algo de bom, né? Quando na verdade não é, né? O próprio, né, Giovanni Reale, o grande historiador de filosofia, já disse, né? E disse com um monte de propriedade
quando ele finaliza o capítulo sobre a vida de Karl Marx, na história da filosofia, ele já deixa bem claro que né, o marxismo muito mais se desconfirmou do que se confirmou. As teorias de Karl Marx, na medida que foram se tornando obsoletas muito rapidamente, né, qual que foi, né, a partir de então, a partir desse fato, qual foi a reação das internacionais comunistas, né, que foram se formando na Europa? É de tentar, né, vamos dizer assim, reestruturar isso aí e de novo lançar isso para o mundo, de novo tentar fazer o mundo engolir, né, isso que se chama a cultura e a política comunista, que é uma coisa que vem para destruir. Então, diante de todo esse, vamos dizer assim, como diria Chesterton, essas duras e frias carnes que seriam dessa religião comunista, a cultura comunista, vem Ludwig von Mises destrinchando tintim por tintim, né, como um cirurgião profissionalíssimo que sabe exatamente onde estão as feridas, onde estão os problemas, e vai lá e vai curando cada coisa, né, sem precisar explanar todo o assunto, sem precisar entrar em detalhes. Ele entra em detalhes nas obras mais as obras mais técnicas, né, mais profundas, mas nesse aqui, as 6 lições, né, dado que o brasileiro normalmente não lê, né, com muita frequência, esse é um livro de fácil acesso. Você pode comprar ele barato nos sebos virtuais. Você até encontra em PDF. Eu mesmo vou deixar em PDF ali abaixo na descrição. Mas você vê assim, se você tirando alguns pontos ali, você vê que a própria viúva do Ludwig von Mises, que você vê que é uma pessoa de uma lucidez impressionante, certamente por ter, né, convivido com um grande homem. E alguns capítulos, por exemplo, quando ele só para puxar assim algumas das ideias que ele deixa bem claro, né, por exemplo, sobre inflação, em que ele cita em Roma o governo de Diocleciano, na medida em que ele tenta aumentar o número de moedas, né, que vão circular pela sociedade. Ele diminui, ele aumenta a quantidade, mas ele faz perder a qualidade, né? Ele muda o tipo de metal, do metal mais nobre para um metal menos nobre, e com isso a moeda vai perdendo valor, já perdendo valor pela substância, pela pouca substância que começa a ter, e pela grande quantidade que vai circulando, e aquilo vai fazendo que aquilo vai empobrecendo, ou seja, todo o sistema, não só materialmente, mas a instituição, vamos dizer, econômica ali que funcionava, ela vai perdendo a consistência, que é que a gente vê mais ou menos acontecendo hoje no Brasil, né? Ou seja, na medida em que tentam cada vez mais consertar a coisa, vai piorando. É como Jesus Cristo disse em Mateus, né? Não se dá para botar um remendo de pano novo em tecido velho, né? Em vestidos velhos, porque na medida em que você tenta costurar um pano novo no vestido velho, o buraco vai ficar maior, porque ele só vai arrebentar mais, né? Então é mais ou menos assim, parece que muitas vezes as tentativas de tentar curar a situação não são nem paliativas, né? Elas são, vamos dizer assim, placebos mal sucedidos, né? Que parece que acontece mais ou menos, pegando aqui, não vou entrar em detalhes, porque esse é um assunto que exige muito mais estudos, e eu, exatamente como todo mundo, estou aprendendo, né? Então, até nessa questão aí do governo do Diocleciano, como Ludwig von Mises cita, você tem ali, quando ele fala do aumento da quantidade e a perda da consistência, você vê que de certa forma você pode puxar o gancho disso aí, desse assunto, para a questão do livro do René Guénon, que é O Reino da Quantidade e Sinais dos Tempos. E você tem isso, você tem mais ou menos, você passa de um assunto que é da área da economia, mas ele tem, de certa forma, ele toca, ou ele aponta, né, ele indica para o assunto mais metafísico, né, que fala mais sobre os fundamentos do espírito humano e como o espírito humano lida, né, com a realidade. Então você tem uma ligação entre duas ciências que apontam no mesmo sentido. É isso que o Eugene Rosenstock, no livro A Origem da Linguagem, explica de uma maneira assim tão magistral e pedagógica como Ludwig von Mises. Quer dizer, você tem
um entrelaçamento de diversas ciências, né, ciências que estão sendo praticadas por mestres, ou seja, e estão sendo por conseguinte praticadas da maneira correta, da maneira responsável. Então essas ciências, elas se encontram num ponto de verdade. Então é isso que, essa é uma das lições que você tira do Ludwig von Mises, né? Ou seja, de um assunto que é econômico, você puxa até para um assunto religioso, espiritual, né? Então é mais ou menos isso o recado. Então você pensa assim, às vezes você pensa assim, né? Enquanto o Karl Marx ali tentou, na medida que ele tenta inverter a ordem das coisas, né? E para isso ele cria uma obra massificada, né? Para tentar doutrinar as pessoas. O Ludwig von Mises vem com, né? Quase como um elemento homeopático. E aí você vê assim, mas o que a gente vê assim, percebe, pelo menos é a impressão que eu tenho, as obras de Karl Marx normalmente elas vêm assim, elas vêm traduzidas aqui para o Brasil de uma maneira muito, a dedicação para se traduzir autores como Karl Marx é muito grande aqui no Brasil. Então eles tentam fazer o texto ficar gostoso, porque muitas vezes quando eu estou lendo o Karl Marx eu vejo que o texto é gostoso de ler, porque eles ainda fazem. Aqui no caso o prefácio do Marx aqui é feito pelo Jacob Gorender, né? Foi o líder comunista aqui no Brasil, que é um cara que fica contando aquela história da carochinha, né? Quer dizer, vitimizando o Karl Marx. Então ele vai preparando você não para a verdade e não para a realidade do Karl Marx. Ele prepara você para aquele personagem que ele cria do Karl Marx, né? Aquele personagem, né, injustiçado, perseguido e um grande justiceiro, né? Então daí o cara lê esse prefácio e assim que ele passa para o primeiro capítulo do Capital, né? Aquela primeira nota lá, o cara já começa a ler aquilo, né? Se o cara é um leigo, se o cara é despreparado, né, intelectualmente, a tendência é ele acreditar que realmente o Karl Marx ali ele está tendo uma visão profética da coisa, quando a gente sabe que as coisas não são assim, nunca foram, mas durante muito tempo, e principalmente aqui no Brasil, as pessoas acreditaram. Agora as coisas estão começando a se inverter, estão começando a mudar, estão começando a se inverter no sentido de inverter aquele mal que tinha invertido bem, né? Mais ou menos como no conto do Machado de Assis, a Igreja do Diabo, né? O diabo se dirige a Deus, né? Pede permissão a Deus para que ele funde a sua igreja, né? Que seria uma igreja invertida, a igreja do mal, a igreja do Satanás, ensinando as pessoas a pregarem o mal. E no fim das contas dá tudo errado, porque as pessoas de dentro da igreja do demônio, a igreja do diabo, elas começam a subverter a ordem da igreja fazendo o bem escondido. Então é mais ou menos isso que ao longo do tempo, ao longo dos séculos, vai acontecer com as obras do Karl Marx. E, né, quem sabe assim, né, o Karl Marx, né, seja onde ele estiver, se Deus o perdoou ou não, o que Deus fez da alma dele, quem sabe ele, né, ao longo dos séculos, lá no outro plano, ele consiga entender a gravidade daquilo que ele fez. É isso.